Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, dando continuidade ao nosso curso de processo civil, especialmente ao nosso módulo aqui do procedimento comum da tutela cognitiva, eu quero ver hoje com vocês o conceito de prova. Primeiro tópico que nós veremos dentro da teoria geral das provas. A gente já chegou a pontuar que o estudo da prova ele vai ser dividido em vários itens. Primeiro deles, a teoria geral das provas, e aí nós começaremos pelo conceito, mas tem diversos outros tópicos para ver, como noção de objeto, veracidade, destinatário, os poderes do juiz, valoração da prova e tudo mais. Já hoje, nessa aula sobre o conceito da prova, nós já iremos ver alguns outros do conceito de prova, decorrem outras noções que portanto, não esgotaremos o conteúdo de hoje apenas no conceito de prova. Desse conceito, nós vamos extrair diversos elementos que vão nos permitir falar de outros itens. Então vamos a eles. Prova é todo elemento, previsto em lei ou não, levado ao processo com a finalidade de influenciar a formação de convencimento do juiz e das partes a respeito da veracidade das alegações sobre fatos. O conceito está na tela para os senhores. Eu vou reler agora destacando item por item. Prova é todo elemento previsto em lei ou não. Nesse elemento, previsto em lei ou não, nós temos o que se chama de princípio ou característica da atipicidade. A atipicidade dos meios de prova. Atipicidade dos meios de prova, algo que é afirmado no nosso ordenamento por meio do artigo 369. Artigo este, o 369, que para fins dessa primeira aula, não apenas ela, mas especialmente nesta primeira aula, em relação ao conceito, vai ser muito, muito importante. Vamos ao artigo 369, ele está aqui. E aí ele dispõe: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, logo os meios previstos em lei, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código. Então, mesmo que não estejam especificados no Código, que é uma lei, o Código é uma lei federal, é a Lei Federal 13.105 de 2015, mesmo que não esteja previsto, portanto, no Código, seja moralmente legítimo, a parte poderá fazer uso, portanto,
daquela prova. Primeira característica que eu queria ver com os senhores, portanto, é esta, da atipicidade dos meios de prova. Vamos prosseguir. Prova é todo elemento previsto em lei ou não, levado ao processo com a finalidade de influenciar a formação de convencimento. Então, finalidade de influenciar. Dessa característica, dessa ideia de influenciar, nós podemos retirar a relação que existe entre o direito de produzir prova e o contraditório, algo que é muito importante. O contraditório, nós vimos, é entendido atualmente como sendo um requisito não só de validade do processo, mas também de existência. Requisito de existência e de validade do processo. Lá pela teoria do professor Hélio Fazzolari, nós só teremos processo, concepção técnica de processo, se tivermos um procedimento estabelecido em contraditório. Então, o contraditório é tão importante que ele é um elemento importante para que o processo exista e, uma vez existindo, seja também válido. Então, esta é uma ideia relacionada ao contraditório e antes também ao acesso à justiça, porque não faria sentido que garantíssemos aos jurisdicionados, aos cidadãos lato sensu, um amplo e universal acesso à justiça, como está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, para que a parte pudesse ir ao judiciário, apresentar as suas alegações e não pudesse produzir suas provas. Evidentemente que ela não teria uma tutela jurisdicional a seu favor. Então decorre do acesso à justiça, da parte poder apresentar alegação em juízo, também a possibilidade dela produzir prova. E além do acesso à justiça, como já pontuado com os senhores, importantíssimo a ideia do contraditório. E, vejam, o contraditório substancial, contraditório participativo, que é o contraditório atual. Contraditório participativo que decorre dele 4 garantias, como nós estudamos na teoria geral do processo, aqui na nossa plataforma. A garantia de ciência, a garantia de manifestação, a garantia de não surpresa e a garantia de exercer influência no resultado final do processo. Exercer influência no exercício da jurisdição. Vejam que esta ideia de exercício de influência própria do contraditório aparece também no conceito de prova. E quando se fala em contraditório, nós podemos fazer um link, uma menção ao inciso 5º, ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal e aos artigos 9º e 10 do CPC. Essa visão de contraditório participativo, especialmente o 9º e o 10 trazem essa ideia de influência e não surpresa, que são mais atuais da ideia de contraditório. Percebam que no artigo 369, que mencionávamos ainda há pouco, como sendo bastante importante para essa nossa primeiro encontro sobre a prova, o conceito de prova, vai lá, vimos a parte inicial. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, até que nós vimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Veja, exercer influência, influir eficazmente, não é para inglês ver, não é um contraditório meramente formal, não é um pseudo-contraditório, é um contraditório com influência, é um contraditório eficaz. Portanto, aqui vejam claramente a referência ao contraditório substancial, ao contraditório participativo, daquelas 4 garantias, dentre elas a garantia de influência, do qual falávamos e fizemos menção
ainda há pouco. Tá certo? Bom, vamos voltar ao nosso conceito. Prova é todo elemento previsto em lei ou não, vimos, levado ao processo com a finalidade de influenciar a formação de convencimento do juiz e das partes. Quero destacar aqui, do juiz e das partes. Esse tópico vai nos permitir falar juiz e partes, vai nos permitir tratar dos destinatários. Quais sejam os destinatários das provas? Bom, como está no conceito, os destinatários das provas são o juiz e as partes. Bom, em primeiro lugar, o juiz. O juiz, evidentemente, não há dúvida que o juiz é um destinatário da prova. Nós veremos, inclusive, que o juiz tem um amplo poder institutório. O juiz é um destinatário da prova porque incumbe, ao fim e ao cabo, ao juiz o exercício da jurisdição. Então, para que ele exerça a jurisdição na modalidade cognitiva que nós estamos aqui a estudar, será necessário que o juiz, portanto, tenha acesso, juiz que vai exercer cognição, e nós já falamos aqui largamente que a cognição consiste na junção de alegações e as provas incidindo sobre as alegações. Então, para que o juiz exerça jurisdição na modalidade cognitiva, ele precisa das provas. Provas para formar o seu convencimento. Formação de convencimento do juiz. Ok? Não tem dúvida quanto a isso. A questão mais tormentosa um pouco, está em relação às partes. Será que as partes, elas são destinatárias, elas recebem as provas também? E aí eu tenho a dizer para os senhores que, evidentemente, sim. A concepção mais atual, contemporânea, mais moderna sobre a teoria da prova, afirma que as partes são também destinatárias da prova. O juiz é o destinatário por excelência das provas, mas ele não é o único destinatário. As provas, por exemplo, servem também para formar o convencimento da parte, o que pode repercutir, a título de exemplo, em dois institutos muito relevantes, e acho que me parece muito claro a influência que isso exerce realmente na parte quanto à formação do seu convencimento. A primeira delas é quanto ao recurso. Pode ser que, com a prova apresentada pela parte adversa, a parte que perdeu realmente chega à conclusão que ela tem que perder, que ela não vai conseguir reverter aquele pronunciamento judicial. E aí o recurso, entendido como um ato que serve para impugnar uma decisão judicial, ele perde totalmente seu sentido. Porque se a parte está convencida que ela não tem como reverter, pode ser que ela realmente não recorra, esteja satisfeita com a decisão judicial. Vejam, as provas podem servir para convencer as partes, a parte adversa, a parte que perdeu, grosso modo. Veja, as provas produzidas, carreadas ao processo, podem ser também um grande estímulo na ideia de autocomposição. A depender das provas que surjam no processo, isso pode fazer surgir nas partes a ideia de que ela não tem tanta razão assim, de que as alegações e a percepção da outra parte têm até uma razão de ser. Isso pode estimular uma abertura ou uma reabertura do diálogo entre as partes com vistas a, eventualmente, se chegar a uma autocomposição. Percebam que isto teve eco no que nós veremos aqui, o direito autônomo à prova, produção antecipada de prova, mas precisamente o que está lá no artigo 381, nos seus incisos 2º e 3º. O 381 vai dizer que a produção antecipada de prova ela será admitida em algumas hipóteses. Aí no inciso 2º ela vai mais ou menos dizer nas hipóteses em que a prova a ser produzida for capaz de viabilizar a autocomposição entre as partes. Veja, então tem um direito autônomo da parte, dependente de ter um direito meritório por trás, e a parte produzirá aquela prova com a finalidade de convencer a outra parte para alcançar uma autocomposição. E o inciso 3º
permite a produção antecipada de provas, que nós voltaremos a ver a produção antecipada de provas, mas permite a produção antecipada de provas para que a comprovação dos fatos possa fazer perceber à parte se ela tem ou não tem justificativa, interesse de agir, de ir a juízo. Portanto, evitar demandas com pedidos meritórios que sejam desnecessários, infundados. Então veja como é que isso pode também, a prova, servir para convencer a parte que ela não tem que ir a juízo. Tá certo? Então, hoje em dia prevalece o entendimento, sem sombra de dúvidas, de que a parte ela é sim uma das destinatárias da prova. E continuando o nosso conceito, vai dizer lá, prova é todo elemento previsto em lei ou não, vimos, levado ao processo com a finalidade de influenciar a formação de convencimento do juiz e das partes, vimos, a respeito da veracidade das alegações sobre fatos. É isto que falta a gente tratar, a veracidade das alegações sobre fatos. Eu vou pontuar aqui, portanto, que a gente precisa tratar, primeiro item, da veracidade, e o segundo item, alegações sobre fatos, que nós podemos chamar também como sendo o objeto, sobre o que incide as provas, ok? Vamos deixar para ver isso, que é um pouco extenso, tem bastante coisa para falar, no próximo vídeo. E eu quero destacar com os senhores que, além do conceito que eu tinha me proposto a falar com os senhores, nós já falamos também da característica da atipicidade, nós já abordamos os destinatários, nós já abordamos a ideia da fundamentação, os fundamentos teóricos do direito à prova, tá certo? Então, nesse primeiro encontro, nós já analisamos alguns itens da teoria geral da prova, pontuando com os senhores que vamos deixar para tratar de modo separado da veracidade a respeito das alegações sobre fatos, o que está destacado aqui nesta tela, e são os itens aos quais nós nos ocuparemos na nossa próxima aula, tá certo? Então, meus amigos, é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.